mas certamente as indicações do que a comissão hoje apresentou em Bruxelas, vamos ainda assistir muitas reações, seja em Bruxelas, seja em Paris, particularmente dos lobbies agrícolas, mas algumas das referências de pessoas associadas com o governo francês, por exemplo, indicam que as sugestões de salvaguardas na área de agricultura provavelmente vão pavimentar o caminho para a aprovação do acordo. Agora, para que isso aconteça, nós também estamos tendo um fatiamento do acordo, né? O que a Comissão Europeia está fazendo, que na minha visão é adequado, é dividir a parte comercial, que é uma prerrogativa da União Europeia, dos outros aspectos do acordo, né, que é um acordo de associação e tem, então, aspectos sobre tratamento de minorias, todas as questões que vão além do comércio internacional, né? Então, ao fazer isso, a União Europeia, a Comissão especificamente, cria a possibilidade, com esse fatiamento, que pelo menos a parte de comércio seja aprovada. Para isso, como você já mencionou, é preciso que no Conselho você alcance uma maioria qualificada, né? Pelo menos 15 países que representem pelo menos 65% da população do bloco. Já no parlamento, é uma minoria simples, mas não teria que passar, parlamento europeu, não teria que passar pelos parlamentos individuais dos 27 países. Lhe parece talvez que essa maioria exista? Temos apoio, ainda mais na situação atual de disputa comercial com os Estados Unidos, de tarifaço de Donald Trump, busca por diversificação. A França parece isolada nessa briga contra o acordo entre Mercosul e União Europeia? Não, na realidade existem outros países que também se opõem ao acordo. Por exemplo, a Irlanda, a Polônia, a Áustria, né? Mas vamos dizer, um país crítico para se obter a maioria qualificada é a Itália. E tudo leva a crer que, nesse momento, a Itália está, vamos dizer, pendendo na direção de aceitar a aprovação. Então, mesmo que a França e esses outros países que eu mencionei se opusessem ao acordo no Conselho, você não teria os 35% para bloquear a aprovação dessa parte de comércio do acordo. Isso ainda é algo que nós vamos observar nos próximos meses. Mas dá para sentir um certo otimismo baseado nas declarações de pessoas do governo francês, dizendo que as salvaguardas que foram anunciadas são um passo na direção correta, e também do governo polonês, que continua a ser um opositor ferrenho ao acordo por causa da questão da agricultura, mas que já diz, bem, agora a gente precisa criar mecanismos de compensação para os agricultores na União Europeia. Então, as indicações são positivas, como eu já disse, né? Até o momento final, ah, quando realmente ocorra a ratificação, ainda teremos alguma incerteza. Prioridade do presidente Lula à frente da presidência do Mercosul diz que até o final do seu mandato, que vai até este 2025, nós teremos esta aprovação, essa ratificação do acordo, pelo menos é prioridade do Mercosul. A discussão me parece ser muito mais concentrada entre os países europeus e todos estes pontos que o professor nos levanta. E claro, falando sobre estas salvaguardas, sobre os mecanismos de proteção, principalmente ao agronegócio europeu, eles, de certa forma, diminuem a importância do acordo ou não? São mecanismos comuns e que realmente estavam em falta para o acordo que foi firmado entre os dois blocos? Essas salvaguardas estão sendo colocadas, vamos dizer, em paralelo ao acordo. Obviamente, os países do Mercosul
foram informados que isso estava sendo feito para viabilizar a aprovação do acordo, né? Nós temos, né, em termos dos impactos do acordo, em cerca de 10 anos, em alguns casos 15 anos, dependendo dos produtos, nós teremos aí a total eliminação de tarifas para cerca de 91% das importações dos países do Mercosul vindos da União Europeia. E do outro lado, 92%, mais ou menos a mesma coisa, né, das importações da União Europeia dos países do Mercosul. Então, essa situação, obviamente, abre perspectivas bastante positivas a médio prazo em termos da integração entre os dois blocos. É bem verdade que na área de agricultura nós vamos continuar a ter tariff rate quotas. O que é isso? São cotas dentro das quais as tarifas não aplicam, mas a partir se excede a cota, aí as tarifas começam a ser aplicadas. Mas, de qualquer forma, é um passo importante e é por isso mesmo que países como a Alemanha, a Espanha, Portugal, nenhuma surpresa aí, têm sido entre os países que apoiam dentro da União Europeia há bastante tempo, né, a aprovação do acordo. Há uma estimativa aí que, com o acordo entre União Europeia e Estados Unidos, que foi um acordo totalmente assimétrico, né, que mantém tarifas da ordem de 15% sobre as importações dos Estados Unidos vindas da Europa, enquanto que basicamente liberaliza o mercado europeu para as exportações americanas, que isso daí, o acordo entre União Europeia e Mercosul, poderá mais ou menos diminuir o impacto dessas tarifas americanas, mais ou menos em termos de 1/3 do volume de exportações que estão sendo afetadas pelas tarifas nos Estados Unidos, no caso da Europa. Agora, como você julga essa agenda de abertura de mercados do Brasil? Discute-se, claro, este livre comércio entre Mercosul e União Europeia, por conta do Mercosul, mas também nos últimos dias surgiram conversas sobre avanços para um possível livre mercado entre Mercosul e Índia, Mercosul e México, Mercosul e Canadá. Está na pauta de discussão. É uma evolução natural do mercado, do comércio internacional brasileiro, ou há riscos nessa agenda de diversificação motivada principalmente pela política comercial de Donald Trump? Na realidade, isso daí é uma estratégia que já tem, vamos dizer, uma trajetória no caso da política comercial brasileira nos últimos anos, né? Nós já temos acordos comerciais com a Índia e com o México, mas o número de produtos que são afetados por esses acordos parciais de comércio são muito limitados. Então, obviamente, há um espaço aí para um aumento significativo, né, de interações comerciais, tanto com o México quanto com a Índia. Obviamente, o que a gente está observando, podemos dizer que uma externalidade positiva da política agressiva da administração Trump e protecionista, né, é exatamente criar incentivos ao redor do mundo para oportunidades de diversificação de comércio. Então, certamente, para o Brasil e para todos os países que estão sendo afetados, isso vai ser uma trajetória que, muito provavelmente, nós vamos ver, vai acelerar nos próximos anos. Agora, nessa política de diversificação, principalmente industrial brasileira, essa tentativa de retomada do setor por aqui, o acordo pode atrasar estes planos, até dificultar o desenvolvimento industrial brasileiro, já que a Alemanha é uma potência, outros mercados europeus também, a gente destaca a Itália e outras grandes potências industriais da Europa. A gente fala sobre essa diversificação, principalmente do aumento da complexidade econômica brasileira. Uma aproximação da União Europeia pode, talvez,
jogar o Brasil sempre para uma complexidade baixa dos seus produtos? Não necessariamente, né? Vai depender muito das estratégias empresariais no Brasil, né? Quer dizer, se você utiliza esse acordo para importar insumos que vão ser parte da sua cadeia de produção, né? Obviamente, isso pode aumentar a produtividade da economia brasileira, mesmo em segmentos como máquinas e equipamentos, né? Certamente vamos estar trabalhando com a competição de algumas das potências mais competitivas, como você mencionou, a questão da Alemanha. Mas um dos grandes desafios para a economia brasileira é exatamente a questão da produtividade. Então, se a gente olha nos últimos, desde 1980 até a atualidade, a produtividade do trabalho na economia brasileira vem crescendo abaixo de 1% ao ano, né? E é particularmente ruim o desempenho exatamente na indústria e também no setor de serviços. A grande exceção é o agronegócio, onde a produtividade do trabalho vem crescendo a 4, 5% ao ano. Qual é o setor que é mais exposto ao comércio internacional? É exatamente o agronegócio, né? Então, nós temos, por exemplo, carros, tarifas de 35%, máquinas e equipamentos, tarifas entre 14% e 20%, produtos químicos até 18%, né? Autopeças entre 14% e 18%. Todas essas áreas nós temos tarifas relativamente elevadas. Agora, também é importante reconhecer que há um período de transição de cerca de 10 anos, na maioria dos casos, que dará tempo para as empresas se ajustarem. Mas, no final das contas, é muito importante começar a pensar como explorar aquelas áreas onde o Brasil tem competitividade, né? E, nesse sentido, liberalização comercial é um passo na direção correta. É um exemplo de relação comercial com os Estados Unidos. Importamos produtos industrializados, um deles, os turborreatores, que servem como insumo para a produção de aeronaves, a Embraer, que é um dos principais produtos que nós mandamos para os Estados Unidos. Então, o tipo de compra de produto industrializado que serve como insumo para uma indústria aqui internamente no Brasil. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, estes 10 anos, caso seja ratificado até o fim deste 2025, de adaptação do mercado aqui no Mercosul e também na União Europeia. Conto com a tua participação em próximas ocasiões, Carlos, para a gente acompanhar de perto este processo. Sempre um prazer. Até uma próxima. Será um prazer.